E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho ao vivo pela Rede Século XXI, ao vivo pelas redes sociais do nosso Facebook. E hoje o tema, gente, doenças do outono ou doenças respiratórias. Se tem alguém nesse planeta aqui, não vou dizer nem mais dizer quem é. É o esposo da dona Janaína, o pai do Gabriel, do Guilherme, do Rodrigo e da Isabela, né? Então está aqui hoje Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior, médico pneumologista. Doutor, a Sueli Aparecida Franco Lima de Melo, de Amparo, São Paulo. Obrigado, dona Sueli, Deus abençoe. Ela tem efizema pulmonar e gostaria de saber se é mais fácil pegar pneumonia quem tem essa doença. O que é um efizema pulmonar? É a nossa amiga Sueli, doutor. Muito bem, Sueli. Bom, o enfisema é uma doença pulmonar diretamente relacionada ao cigarro. Pelo menos esse é o termo mais comum que a gente tem de utilização. Então, o que acontece nesse pulmão? Ele sofre toda uma inflamação e alguns raminhos mais fininhos do finalzinho Os do alvéolos, brônquio, ali perto do alvéolo. Onde vai trocar onde ele deveria estar trocando o oxigênio pelo gás carbônico, ou seja, ali no finzinho onde a nossa respiração acontece, na parte mais delicada dessa estrutura, a inflamação causada pelo cigarro chegou e destruiu. Nossa, gente, é muito sério isso. Formou um buraquinho dentro do pulmão. Então, um pulmão com enfisema é igual a um queijo suíço cheio daqueles furinhos, aonde o ar entra, mas ele fica ali atrapalhando, ele não tem utilidade nenhuma e não serve para ser respirado. Isso, ao longo do tempo, sempre traz um comprometimento maior, você tem uma defesa mais comprometida desse pulmão, acúmulo de secreção, falta de ar, tosse crônica, porque fica secretivo e tem que tentar expelir aquilo lá. Então, isso leva a uma alteração imunológica e estrutural do pulmão que facilita, sim, o desenvolvimento de uma pneumonia. Então, isso é muito sério. Toda pessoa com enfisema tem que ter um acompanhamento adequado com o pneumologista. Se fuma, tem que parar de fumar. Se tem sintomas, tem que ser avaliado para o direcionamento e orientação correta do tratamento. E, em terceiro lugar, atuar de forma preventiva, sendo com a vacina contra a gripe, sendo com vacina contra a pneumonia. Isso é fundamental. Gente, eu na minha pouca experiência ou na minha compreensão, enfim, mas assim, algo a gente aprende aqui no Vídeo de Saúde, ou seja, quando o nosso coração manda para as artérias o sangue rico em oxigênio, ele vai distribuir para o organismo inteiro. Ele vai até onde, né, tem ramificação, tem vaso, enfim. Aí volta, né, volta pobre em oxigênio e vai para o pulmão. Lá o doutor falou assim, tem uns alvéolos, a última, lá onde vai ser a troca do que não presta, recapacitar de novo para mandar, né? Então o cigarro destrói, gente, é essa terminação onde realmente vai acontecer essa passagem do sangue pobre em oxigênio para o sangue rico em oxigênio. Então se o cigarro vai destruir isso aí, então é que a pessoa está assim, comprometida pelo resto da vida, se não parar de fumar, porque está destruindo, né, essa troca aí, né, doutor? Exatamente. Falei certo, doutor? Exatamente, essa troca. A dona Márcia, doutor, que está acompanhando pela nossa rede social, pelo Facebook, um beijo, Márcia, Deus abençoe. Ela perguntou assim, Frei, pergunta para o doutor, aqueles pombos, né, que se tem no telhado lá bonito, muita gente joga milhozinho para cá, pipoquinha para lá, enfim, pombos e doenças respiratórias, tem um bom casamento aí, doutor? É uma coisa preocupante, né? Eu vou falar até uma coisa que pode ser chocante, porque a gente olha para o pombo, acha bonito, tudo, mas o pombo, ele tem um comportamento biológico muito, muito ruim para a gente. Ele é o equivalente ao rato de asas. Então, aquele pombo que está no seu telhado, no seu forro, que está por perto de você, ele obviamente vai se alimentar do que encontra, restos, então ele come qualquer coisa. E as fezes desses pombos são carregadas de tudo que você imaginar de coisa ruim para a gente, desde vírus, bactéria, fungo, os próprios excrementos têm uma extrema agressividade quando em contato com o nosso sistema respiratório.
Então, pessoas que têm um contato próximo ou que vivem no ambiente colonizado pelos pombos, pode esperar. É uma questão de tempo até desenvolver uma doença respiratória, que pode ser até a manifestação de uma micose pulmonar, de tratamento extremamente difícil, diagnóstico difícil e um comprometimento clínico enorme. E aí você vai lá no quintal, está descalço, etc., vai pisando por cima, ou seu filho pequeno, então você imagina as consequências, né? Então é melhor evitar, coloca telas aí para não, enfim, né? Gesilta Veras de Lima, de Timon, lá no Maranhão. Obrigado, Ana Gesilta, que Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar. Ela pergunta, doutor, sinusite pode causar inchaço no rosto? Pergunta a nossa amiga Gesilta, doutor. Olha, pode sim. Tá? Você tem o que a gente chama de sinusite maxilar. É uma sinusite que se desenvolve dentro dos ossos que a gente tem aqui da bochecha. Se você apertar a bochecha, né, você vai perceber o osso. Esse osso aqui dentro, ele é oco. Por que ele é oco? Porque ao longo da nossa evolução, essa foi a conformação ideal para ele fazer reverberar a nossa voz. Olha só. Então, aqui dentro tem que ter ar. Se você tem um comprometimento por uma sinusite, você vai acumular secreção, catarro e pus aqui dentro. E isso pode causar um inchaço na pele, no rosto, nítido, por conta de um foco infeccioso. E é importante a gente também salientar que quando a gente ouve as pessoas falando de sinusite, parece que é uma coisa mais ou menos tranquila, porque vai melhorar, toma remédio, passa. Mas a sinusite, ela pode ter complicações sérias, inclusive uma complicação chamada meningite e abscesso cerebral. Então isso não deve ser menosprezado, não deve ser subestimado. O nosso amigo Paulo da Silva, de Santana do Garambal, isso, na Minas Gerais. Obrigado, Paulo, pela participação. Gostaria de saber que de um ano para cá não consigo assoar pelo nariz, apenas escarrar pela boca. Não respiro pelo nariz, e sim pela boca. O que pode ser, doutor? Essa questão da respiração, né? Porque a boca também você consegue respirar, enfim, o ideal seria pelo nariz, enfim. E aí, doutor? Bom, se você está precisando respirar pela boca, nitidamente alguma coisa está errada com o seu nariz. Ele deve ter alguma coisa obstruindo. Pode ser secreção, pode ser o inchaço por um comprometimento mais crônico, pode. Na maioria das vezes, isso é um quadro mais arrastado, avançado, de uma rinite que ficou sem um tratamento adequado, trazendo toda essa modificação da forma dele respirar. Tá? Então, com uma boa avaliação, isso pode ser revertido. Alguns casos podem até precisar de cirurgia, porque aí você tem formação de pólipo, de cisto, que é uma outra forma de comprometimento. Mas uma boa avaliação, às vezes, pode dar um diagnóstico correto e muitas vezes só com tratamento clínico resolver isso daí. Mas é isso que você está sentindo, essa dificuldade da respiração nasal, é propriamente direcionada a um comprometimento do nariz e uma rinite mais prolongada. O diretor, agora que vem o VT da asma, é isso. Então, a gente também, uma das complicações que o doutor Luiz Antônio falou, que é dos brônquios, enfim, a asma. A gente preparou uma matéria e gostaria que o doutor depois comentasse. Vamos lá. Fumaça, cigarro, poluição e tempo seco. Estes são alguns dos fatores que desencadeiam as doenças respiratórias, doenças que afetam o trato e o sistema respiratório. As doenças respiratórias estão divididas em doenças nasais, doenças dos brônquios, da traqueia, da laringe, doenças torácicas, pleurais e doenças pulmonares. Além disso, o sistema respiratório também pode ser afetado pela hipersensibilidade respiratória, infecções respiratórias, neoplastias, transtorno da motilidade e por transtornos respiratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de asma.
asma. Outras 210 milhões sofrem com a doença pulmonar crônica. Além disso, aqui no Brasil, a cada ano são registrados 8 mil casos de tuberculose. Para quem não se assusta com esses números, fica o alerta. As doenças respiratórias ocupam o posto da terceira causa de morte no mundo. João Neres sofre de asma desde os 2 anos de idade e fala das dificuldades que encontrou já na época da escola por conta da doença. Na escola, na época, era o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de escolaridade, né? E eu repeti os 3 anos em seguida, porque eu debruçava na carteira. E não conseguia vencer os estudos, né? As professoras, na época, me mandava que a gente passava na carteira e eu debruçado, com aquela falta de ar terrível, né? A gente faltava 2, 3 dias na escola, porque não conseguia. Hoje eu tenho 31 anos de casado, mas a enfermidade continua, né? Ao buscar tratamento, Joel foi recomendado a se afastar do emprego. E a médica, né, que ocupava eu sendo paciente dela, ela disse: Joel, você não tem bronquite, seu problema é asma grave. Você vai ter que ficar uns meses afastado aí, tomar medicamento, afastar um pouco do seu trabalho. E ultimamente eu era frentista de posto de gasolina, em Campinas, na região do Ouro Verde. Hoje meu trabalho trabalho em portaria, sou porteiro, né, profissão de porteiro, há 6 anos. E aí vem tocando assim, mas não tolera esforço nenhum. O pneumologista Dr. Abel Luiz afirma que a asma pode aparecer em qualquer idade e fala das consequências do tempo seco para o sistema respiratório. A asma é uma doença multifatorial que envolve um fator genético de transmissão hereditária, obviamente, e fatores ambientais, hormonais, que são fatores chamados desencadeantes da crise asmática. Ela comete desde crianças até pessoas em idade adulta, pessoas já de mais idade, só que normalmente essa tendência à asma já tem desde que a pessoa nasce. Normalmente ela se manifesta por volta dos 2, 3 anos, depois dos 6, 7 anos, depois na adolescência. E aí, muitas das vezes, ela pode desaparecer, levando as pessoas a considerá-la curável, coisa que não acontece. Não se sabe muito bem por que isso acontece, esse desaparecimento dos sintomas por volta dos 15 anos, de 12 a 15 anos. Mas isso pode acontecer. Outras pessoas sofrem com a asma a vida inteira. Outras pessoas têm o desenvolvimento dos sintomas, a chamada asma de aparecimento tardio, que aparece na terceira idade. Também não se sabe muito bem por que isso acontece. Dr. Abel também fala como a asma pode levar à morte e chama a atenção para a busca de um tratamento adequado. É uma doença que incapacita a pessoa, uma doença que tem potencialidade fatal, ela se caracteriza por um fechamento dos pequenos bronquíolos e broncos, chamado broncoespasmo, que dificulta a chegada do ar até os alvéolos, onde ocorre a oxigenação sanguínea. Eu queria agradecer imensamente a presença do Dr. Abel pela participação, muito bem, muito obrigado, Dr. Abel. E dizer para o Joel, né, o Joel se emocionou, aquele nosso personagem aí que tinha crises aí de asma, reprovou, certamente não conseguia vencer os ataques, enfim. Você é um vencedor, viu, campeão? Muito obrigado assim, por tua emoção também, mas eu tenho certeza assim, que se você chegou onde chegou, é porque também tinha um plano aí de Deus na sua vida, viu? Parabéns e muito obrigado, viu? Doutor, aí a gente viu a matéria, a asma pode matar, doutor? Sim, infelizmente pode matar. Como disse o doutor Abel aí, que é um grande pneumologista, um grande mestre, né? A doença é multifatorial e você nunca sabe de que forma ela pode vir a se manifestar. Mesmo em pacientes que fazem o tratamento correto de forma adequada, eles podem ser surpreendidos por uma crise mais grave e às vezes até fatal. Ultimamente, a gente tem uma estatística aqui no Brasil que por dia cerca de 5 a 8 brasileiros morrem de asma por dia.
Então não é uma coisa desprezível, não. Isso é muito significativo. Na nossa estatística regional, a última estatística que a gente teve o levantamento, na macro-região de Campinas, nós tivemos 17 mortes por asma. Tá? Nesse mesmo período, nós tivemos em torno de 247 mortes por pneumonia. E a asma mal controlada também é um fator de risco para o desenvolvimento de pneumonia. Esse relato que a gente ouviu aí do Joel, pela idade que deve ter começado a sua manifestação, era uma época terrível. Nós não tínhamos medicações adequadas para oferecer para o paciente Então ele asmático. sobreviveu, graças a Deus. Ele é um sobrevivente. Hoje, nós temos uma gama de medicamentos para tratamento de asma que são fantásticos. Aquelas bombinhas. Respondem muito bem ao tratamento, dão uma qualidade de vida excelente. Você não tem mais a criança faltando da escola porque tem crise, você não tem mais o adulto faltando do trabalho ou tendo que ser afastado por conta de não conseguir desempenhar a sua função, porque os tratamentos hoje conseguem trazer a pessoa para um patamar normal de vida. Mas isso há 30 anos. Antes dessa época, nós não tínhamos absolutamente nada de efetivo para oferecer para os pacientes. Então, quem tem asma hoje tem toda uma gama de medicamentos. Procure o seu pneumologista e faça o acompanhamento corretamente, porque não tem nada mais angustiante para a gente. Inclusive, eu que trabalhei muito tempo em UTI, não tem nada mais angustiante do que ver um jovem morrer de insuficiência respiratória, com todo o recurso que a gente tem hoje, por uma doença que é prevenível, tratável e controlada. Olha só. Doutor, vamos ajudar a Nelita Dias Viana, que é aqui de Campinas, pertinho da gente aqui. A situação dela é interessante, doutora. Ela tem um câncer de pele, ela tem um câncer na região do nariz. Então ela pergunta assim, eu sofro de rinite alérgica e vou passar por uma cirurgia no nariz por causa da câncer de pele, que fica na região do nariz. A minha dúvida é se a cirurgia vai afetar ou agravar a rinite alérgica, pergunta nossa amiga Nelita, doutor. Tá. Bom, Nelita, vamos com calma. Primeiramente, boa sorte aí, vai dar tudo certo, Sim, viu? Né? Fundamental. Se você tem indicação da cirurgia, ela precisa ser feita. Agora, a cirurgia em si, que você vai fazer, não vai atrapalhar ou piorar a sua rinite. No entanto, o tratamento dessa rinite tem que ser mantido, porque senão você pode ter um segundo fator adicional aí de complicação no pós-operatório. Vai dar tudo certo, viu? Vou rezar por você da cirurgia aí, que vai dar tudo certo, graças a Deus, viu? Doraci de Camargo, de Tupã, São Paulo. Obrigado, dona Doraci, que Deus abençoe. Ela diz assim, eu tenho alergia no nariz do lado esquerdo e espirro de 2 a 3 vezes seguido. O nariz acaba entupindo. Já tomei vários medicamentos e não melhora. O que devo fazer? Pergunta a nossa amiga Doraci, que o lado esquerdo aí fica entupido. Tá bom. Primeiramente, procurar avaliar de forma adequada. Pode ser um otorrino, até mesmo um pneumologista, mas como eu já disse aqui, a rinite, ela traz um desconforto enorme, mas o tratamento às vezes pode ser simples. E muitas das vezes, esse tratamento não necessita de remédios para tomar. A maioria das medicações que controlam bem uma rinite são jateadas, são pequenos jatos nasais que ao longo do tempo vão contornando a situação, controlando a rinite e melhorando clinicamente. Também não adianta começar a usar a medicação hoje e achar que amanhã já vai estar melhor, porque tudo o que acontece como complicação levou anos para se estabelecer dessa forma. Muito bem. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações aqui para você. Vai ligando, nós estamos também ao vivo pelas redes sociais, Facebook. Então, por favor, encaminhe a sua pergunta, vamos aproveitar ao máximo a presença aí do pai do Gabriel, do Guilherme, do Rodrigo e da Isabela. Vamos aproveitar que ele sabe do assunto e está aqui para nos ajudar, viu? A gente volta já depois do intervalo.